Olá, gente! Como que vocês estão? Bom, hoje estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre posicionamento. Como que você tem se posicionado diante da vida, diante dos seus conflitos, diante dos seus desafios? Como que tem sido isso para você? Bom, antes de nós entrarmos no conteúdo, eu gostaria que você que ainda não é inscrito e está passando por aqui vendo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, assim, ative o sininho para você receber as notificações. Toda semana nós vamos estar trazendo um conteúdo aqui diferente. Bom, o intuito do canal é ajudar você a lidar com os conflitos do dia a dia, a lidar com as questões emocionais, aquilo que está lá dentro de você, guardadinho. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Como que você tem se posicionado diante das pessoas, diante das situações que têm exigido um pouquinho mais de você? Bom, antes de entrar de fato no conteúdo, né, sobre isso, que é um assunto tão às vezes complicado para a gente compreender, eu gostaria de falar sobre a etimologia da palavra posicionamento. É um ato, o processo ou o efeito de posicionar-se. Ou seja, não dá para você passar por uma determinada situação que te afetou muito, né? Que naquela hora trouxe um sentimento pesado para você e se você não posicionar, sabe? Deixar aquilo passar em branco. É muito comum hoje em dia isso acontecer com a gente. E eu conheço várias pessoas que infelizmente passam por isso. Às vezes uma palavra, sabe? Que alguém que tá ali do seu lado e que você nem espera que vai te responder daquele jeito, mas ele responde e você fica matutando aquilo, sabe? Você fica com aquilo guardado dentro de você, te corroendo por dentro. Por que eu não falei isso? A resposta que eu tinha que ter dado era essa. Ele não podia ter falado isso comigo. E isso, gente, gera muito mais incômodo do que simplesmente a culpa de não ter falado. O sentimento que gera dentro de você, ele vai muito além da culpa. Quando você remoe ele, quando você fica remoendo essa questão dentro de você, é como se você sofresse um looping, como você sofresse é ótimo, né? A redundância. Você fica sofrendo, é um looping de emoções, um loop de emoções. E aquela emoção ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, toda vez que você lembra daquele fato, você sofre. Toda vez que você lembra daquela situação, você fica com raiva. Você quer resolver. Você se culpa por não ter dito. Você se culpa por não ter se posicionado. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que às vezes você pensa em falar, mas alguma coisa te segura. E muitas pessoas até falam, até se posicionam, mas de uma forma agressiva, de uma forma que não tem como estabelecer um diálogo, sabe? A pessoa ela simplesmente explode. É como se segurasse e de repente, bum, explodiu e já era. Relacionamentos vão por água abaixo por causa disso. Porque você não consegue se posicionar quando é preciso ou quando é a sua hora de se posicionar. Você se cala. Então, isso acontece muitas vezes com a gente por medo, né? A gente tem medo de do julgamento, né, das pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Que eu não vou ser aceito, né? Por escolher não magoar as pessoas, às vezes a resposta que você queria dar, o posicionamento que você queria ter,
pode magoar aquela pessoa, né? Então você prefere se magoar, se machucar, esconder esse sentimento dentro de você, do que magoar ou falar a verdade para aquela pessoa, né? Mesmo que depois você fique falando, nossa, eu devia ter falado, eu devia ter dito para ela a verdade, né? Às vezes, por não se importar. Às vezes você não dá importância para aquilo, sabe? Para aquela questão, para aquele determinado assunto que não é importante para você. Então você simplesmente escolhe não se posicionar. Às vezes, para querer ser forte. Eu não vou dizer nada para essa pessoa porque eu não preciso disso. Deixa isso para lá. Mas no fundo, lá dentro de você, te machucou. Ou às vezes por covardia. Por simplesmente covardia. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Será que existe algo que a gente pode fazer para mudar isso na nossa vida? É claro que tem, né, gente? Sempre a gente vai ter uma saída para tudo, para todas as questões da nossa vida. Nós não somos seres imutáveis, pelo contrário, somos extremamente mutantes. Nós estamos mudando o tempo todo. Podemos reiniciar, né? Nós podemos recriar, nós podemos estabelecer um novo caminho. Eu não vou entrar aqui em méritos do que esse sufocamento de emoções pode causar com você em questão de saúde, em questão de corpo, porque é um assunto bem abrangente. Mas eu quero te dizer que muitas respostas que você procura, que tá aí no seu corpo, que tá de uma certa forma sendo expulso por ele à força, é por essas questões que você guarda. É por respostas que você não deu, por perguntas que você não fez. Às vezes, um questionamento seu poderia ter mudado toda uma situação, mas você não se importou, ou você teve medo, você preferiu recuar. E aí você não perguntou, você não questionou. E eu não vou enumerar as situações que isso poderia ter acontecido no trabalho. Às vezes você poderia ter questionado mais para ser melhor, para dar mais resultado. E aí chegou o dia da demissão, você nem sabia por que estava sendo demitido. Quer dizer, lá no fundo você até sabia. Mas na hora de posicionar, na hora de se colocar, você escolheu dar um passo para trás. E a gente tem essa tendência, nós temos essa tendência. A questão é, até quando que nós vamos ter essa atitude e continuar vivendo os mesmos resultados? E com aquela frustração de que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter me posicionado sim, eu poderia ter questionado sim. Não é porque você pergunta que vai ofender a outra pessoa. Não. Sabe, você não precisa fazer isso quebrando copos, rasgando as coisas, brigando, xingando, falando palavrões, ofendendo a outra pessoa. Não precisa ser desse jeito. Você pode respirar fundo e perguntar, olha, por quê? Por que você está fazendo isso? Por que está sendo dessa forma? Por que precisa ser assim? Por que você está tomando essa decisão, essa atitude? Por que nós estamos aqui vivendo isso agora? Você já pensou quantas situações que você simplesmente poderia ter questionado ia mudar tudo? Ou então até desarmar a outra pessoa? E você poderia ter tomado conta da situação e você não fez? Já parou para pensar nisso? Você poderia ter resolvido aquilo ali naquela hora. Às vezes por orgulho. Não existe nada pior nessa vida, gente. Eu costumo dizer que o orgulho, ele anula a sua vida desde o início que você
começa a alimentar ele até no final, quando você acha que está cheio de si. O orgulho tira de você a experiência de viver, a experiência de tomar um novo caminho, a experiência de viver a situação de uma forma diferente. Eu não quero ficar aqui fazendo uma viagem no passado. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que você construa um novo futuro. Então, o que passou, passou. O que você viveu lá atrás e que não conseguiu se posicionar, já era. Não tem como voltar, mas você consegue ser diferente daqui pra frente. Além dessa questão do orgulho, que você às vezes insiste em cultivar dentro de você, eu não vou perguntar. A obrigação dele é me falar. Eu deveria ter falado, mas não falei. Eu poderia ter me posicionado, mas não me posicionei. Eu não quero ficar fazendo uma retrospectiva aqui, falando de passado, não é isso. Mas eu quero que você, a partir de hoje, pense muito, analise muito esse comportamento. Será que lá na sua infância você se sentiu humilhado por algo que você falou e às vezes seus pais te repreenderam de uma forma mais incisiva? Será que você fez alguma coisa que achou que era bom e de repente tomou uma repreensão e ficou surpreso? Algo que você queria ter feito e às vezes seu pai, sua mãe não deixou? Ou as pessoas com quem você morava não deixou? Será que você foi falar e alguém falou: cala a boca, menino, não fala isso. Que coisa feia. E aí você vem carregando essa conduta. Você vem carregando essa traumatização. Às vezes você queria ter mostrado, falado, expressado os seus sentimentos. Lá, quando você era criança e alguém veio e simplesmente te podou. Não deixou você falar, não deixou você mostrar os seus sentimentos, não deixou você fazer o que queria fazer. E você inconscientemente vem repetindo esse padrão, inconscientemente vem repetindo essa conduta de simplesmente deixar que as outras pessoas governem a situação e você se calar. Ou às vezes fala de uma forma que não precisaria ser tão bruta ou tão ofensiva. Poderia ter sido só um diálogo, mas porque o sentimento dentro de você é tão forte, a raiva, o ódio é tão forte, a tristeza, a dor é tão intensa que você só consegue se expressar explodindo. Você só consegue fazer isso explodindo, jogando todo mundo pra cima, jogando tudo pro alto. E aí o pior de tudo é que depois que isso acontece, depois de uma crise dessa, você ainda se sente pior. Você ainda se sente pior do que quando você não tinha dito nada. O seu lugar de fala, a sua oportunidade de se expressar, ela é sua. E ninguém nunca vai poder tirar de você. Ninguém vai poder dizer que você não pode. Talvez quando você era criança, lá na infância, o papai e a mamãe disse que não podia, que era feio, que não deveria. Mas hoje, como adulto que você já entende. Você sabe o que você deve falar e o que você não deve falar. Você sabe o comportamento que vai te promover e o comportamento que simplesmente vai te trazer uma experiência ruim. Quando você era criança, você não sabia, então você precisava mesmo do papai e da mamãe para ponderar. E às vezes eles no intuito de te salvar, né, no intuito de te proteger, disse: não fala isso, isso não pode, isso não fala, isso, não faz isso. Né? Eles fizeram o melhor que eles podiam, eles fizeram o que eles sabiam naquele momento. Mas hoje você sabe.
que você pode se expressar de uma forma adulta, branda, sem que isso cause uma dor maior do que já é. Sem que isso cause, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Eu estou falando isso para vocês, mas eu tive que aprender isso. Porque muitas vezes eu queria ter dito muitas coisas e eu não disse. E fui embora com ódio de mim, com raiva de mim, me achando uma tola, para não falar outro nome. E fiquei com aquilo ali no meu coração. E toda vez que eu lembrava daquela situação, porque não tinha jeito de voltar lá e consertar. Toda vez que eu voltava naquela situação, eu sofria de novo. Eu sofria de novo. O sentimento estava ali dentro de mim. O meu cérebro trazia todas as sensações dentro de mim. E nós sabemos o que causa esses sentimentos ruins dentro da gente. Quais as disfunções hormonais. O que gera a questão química do nosso corpo. O que gera. Gente, é muito sério. Então, muitas vezes eu fui embora com raiva de mim, porque eu não tive o estalo de perguntar, ei, por quê? Por que você está falando isso para mim? Por que você está se expressando dessa forma? Por que essa conversa está acontecendo aqui agora e está tomando esse rumo? Por que eu estou sendo demitida? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu quero... aonde que eu não atendi a empresa? Aonde que eu fui uma má funcionária, uma pessoa, uma má cooperadora? Quantas demissões que a gente sofre que a gente não pergunta por que está sendo demitido? E às vezes vem aquela desculpa assim, estamos cortando gastos. E a gente sabe que é mentira. A gente sabe que é mentira. Às vezes a empresa está até contratando outras pessoas. E você vai embora com essa. Porque não tem coragem de dizer por quê. Às vezes o seu esposo te responde de um jeito, seu filho, você fica com raiva, mas você não pergunta para ele, por que você está falando desse jeito comigo? O que está acontecendo? E isso é um padrão que se repete. Você pode perceber, não é de agora que isso acontece com você. Não é de agora. É de muito tempo. É uma traumatização que está instalada no seu inconsciente e faz com que você repita esse comportamento. E não existe outra pessoa mais prejudicada com isso do que você. Do que você. Com isso, você carrega as pessoas nos seus ombros, porque você acha que você tem que fazer tudo para agradar essas pessoas. Todo mundo que te procura, você ajuda. É porque você é bom? Eu sinto muito, mas não é. É porque você quer agradar. É porque você quer ser aceito. Porque você não quer expressar o seu sentimento e ser barrado. Aí você ajuda aquela pessoa, você faz tudo para aquela pessoa, essa pessoa não vai fazer isso com você. Não vai barrar você. Então por isso que você carrega ela nas costas. Resolve os problemas dela. Toma dores que nem são suas. Eu quero que você pense nisso. Depois que terminar esse vídeo, eu quero que você reflita sobre isso. Por que você tem carregado todo mundo nas costas? Por que você tem levado toda a sua família nas suas costas, resolvido os problemas de todo mundo e deixando os seus para depois? Deixando os seus para depois. Por que você não fala dos seus sentimentos? Você sente que a sua irmã não gosta de você, mas você não consegue sentar com ela e conversar sobre isso. Você sente que a sua mãe não gosta de você, mas você não consegue sentar e falar sobre isso. É sempre no grito,
é sempre na briga, é sempre na ofensa, é sempre na dor. Porque essa traumatização gerou esse padrão em você. Porque essa traumatização gerou essa conduta que te faz cada dia mais sucumbir, carregar as pessoas nas costas, fazer de tudo para agradar as pessoas, para ser aceito, para ser amado. Calar quando você deveria falar. E segurar quando você explode. Pensa nisso, tá bom? Pensa com carinho nisso. Se você não é inscrito, faça sua inscrição e até o próximo vídeo.